Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar de alguns temas aí. Para começar, vamos falar de taxa mínima de atratividade, tá? Que é uma taxa de juros mínima que o investidor tem disposto a ganhar, né? Ou que ele pode perder também, né? O máximo que ele queira perder num financiamento, por exemplo, tá? Normalmente o pessoal usa a taxa básica de juros e uma taxa da compensação pelo risco, tá? Mas são três coisas que a gente deve levar em conta: o custo de oportunidade, que ao invés dele entrar numa aplicação, o que ele pode estar fazendo? Ele pode estar investindo esse dinheiro em outra coisa, tá? Ou mesmo, né? A gente sabe que rende pouco, mas deixando uma poupança num, em algum lugar que paga uma taxa Selic, por exemplo, né? Ou numa outra forma de investimento. O risco do negócio, né? Isso sempre tem que levar em conta, não tem jeito, tá? Às vezes bem difícil de calcular, mas bem importante. E a liquidez, né? Para que você vai vender isso, tá? Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes para compor essa taxa mínima de atratividade. A gente vai ver a comparação entre os métodos de análise de investimento. Vamos trabalhar com projetos independentes. Então, é considerado um projeto atraente aqui quando o NPV, o valor presente líquido, é positivo, a taxa interna de retorno é no mínimo igual à taxa de atratividade, o índice de lucratividade é maior que 1 e a taxa de rentabilidade é positiva. Tá? Então, olhe bem, a gente tem esse caso aqui, ó, que vai ser investido 1.200 e vai ter esses fluxos de caixas aqui. Tá? A gente vai avaliar esse investimento sendo 16% ao ano a taxa de atratividade definida. Isso também pode entrar um lucro que você deseja, né, para você receber como forma de um salário, que você abre mão do seu trabalho para investir em alguma coisa, tá? Beleza? Então, ó, calculando o NPV primeiro, é o, os valores aqui que eu tenho de fluxo de caixa, né, dividido por 1 mais a taxa, que é o 16%. Primeiro ano elevado a 1, segundo, que daí é 400 ali, o segundo fluxo de caixa, elevado a 2, 3 e assim por diante. Menos o valor que foi investido inicialmente, que é 1.200. Tá? O NPV aqui deu positivo. Maravilha. Ele atende esse requisito do NPV. Agora, o, o IRR, né? Qualquer coisa tem que voltar lá nos vídeos, ver certinho o que é o IRR, né? Esses termos todos. Mas ele é: o valor investido é igual a 200, ele é parecido com essa equação aqui, né? Que é do valor presente, tá? Ela é a equação do valor presente, porém, trazendo que o 1.200 é o valor que foi investido inicialmente. Então, ó, 200 dividido por 1 mais i, 400 por 1 mais i ao quadrado, que é no segundo mês, até o quinto mês, que é R$ 600. Essa equação aqui pode ser resolvida lá pela equação de Newton, né? Equação não linear, também tem aqui nos vídeos, tá? Então deu 20,2%, maior que o 16, né? Que o 16 é a taxa mínima de atratividade do negócio. Então, beleza. Também passou nesse daqui. Depois, o IL, o que é ele? Ele é o valor dos fluxos de caixa dividido pelo valor inicial. É algo básico, vamos dizer assim, né? Você tem que ganhar mais do que perder. Perder não, na verdade, o que você investiu, né? Você quer ganhar mais do que você investiu aqui. Então tem que ser maior que 1, né? Fazendo essa divisão. Dividiu, deu maior que 1, beleza. Tá? E essa taxa ela tem que ser positiva também, ó. Como? Como que é calculada essa taxa? É o NPV
Se ele deu positivo, aqui vai ser positivo também, né? Então, a taxa de retorno, certo? E o 11, ou o 1.200, que é o valor que foi investido inicialmente. Beleza? Então, esses aspectos aqui são interessantes de se calcular, né, para analisar um projeto. Aí você pode comparar, né? Por isso que é comparação o nome do tópico aqui. No caso, eu vou mostrar para vocês, depois eu vou deixar um exercício de comparação. Mas nesse caso aqui, ó, é as equações que eu preciso para comparar, porque às vezes eu vou investir um pouco mais e ter um retorno maior. Né? Será que esse retorno compensa? É por isso que é uma comparação. Beleza, pessoal? A gente tem a substituição do ativo, né? Então, ó, quando eu tenho o custo e a vida dele. Então, ele tem, às vezes, uma máquina, alguma coisa, né? Ele tem um final lá. É diferente de um terreno, por exemplo, que não tem, né? A princípio, não tem uma vida útil final, assim, próximo, pelo menos, né? Então, e eu tenho o custo aqui, tá? Aqui, ó, é vida econômica ótima, né? Porque a hora que ele começa a entender aqui, ó, o custo de investimento caindo, custo de operações subindo e o custo total também, tá? Mas aqui é um gráfico para ilustrar para vocês sobre essa questão, mas vou mostrar um exemplo para vocês, ó. Nesse caso, uma transportadora está avaliando a compra de um caminhão de 600 mil reais. Será usado por 5 anos. Após prever uma venda de, após isso, né, prever uma venda por 7.200, tá? Então ele vai usar por 5 anos, né, e vai vender por 7.200. O custo anual com combustível é de 25 mil, 24 mil no primeiro ano e crescerá 10% ao ano. Os benefícios líquidos esperados são, então, 60 mil no primeiro, 56 no segundo, 48, 40, 36, porque ele vai aumentando alguns outros custos, né? Às vezes com peça, que aqui são os benefícios líquidos, né? Então, são nos próximos 5 anos, respectivamente, tá? Para uma taxa de desconto de 12% ao ano. É economicamente interessante essa compra? Então, ó, nesse caso, né, eu vou ver se eu ficar 5 anos é um ótimo momento, é bom, né? Por isso que aqui é a substituição de ativos, né? Será que eu ficando 5 anos é bom ou tem que substituir antes ou posso substituir depois? Mas aqui nosso cálculo vai ser para 5 anos. Então, vendo primeiro as entradas, né, que vai ter de valores, tá? Calculando aqui o valor presente líquido, é o valor presente, na verdade, né, só, é 1.178.277,83. Né? Essa é a nossa equação lá de valor presente. E as saídas, né? Eu tenho todas essas saídas aqui de valores. Então a gente vai calcular, né? Menos o 7.200, tá, pessoal? Tem que considerar ele. Beleza? Por que menos ele, né? Ele é um valor que vai ter lá na frente, beleza? Então tem que ser considerado, né? Ele não vai somar aqui nas saídas, ele vai ser considerado como um valor negativo aqui, beleza? Então fazendo isso, lá na verdade vai ser um dinheiro, né? Por causa da taxa, vai ser 4.085. Eu tenho 1.159.298,60. Então o valor presente líquido nesse caso é positivo. Por quê? Porque eu tenho lá, né, os 178 mil
E tenho aqui de saída o 159, né? Ó. Valores de entrada 178.277 e as saídas 159.298. Então, eu vou ter 18.929 de lucro, né? Com essas variáveis que a gente tem previstas. Aí, pessoal, tem a questão da depreciação, que também tem a ver com o imposto de renda, tá? Então, a legislação brasileira, ela tem esses valores aqui para depreciação anual de ativos, né? De acordo com o imposto de renda. Beleza? Então, são essas depreciações. Aí, pessoal, a gente tem os tipos de depreciação. Primeiro, a linear. A linear é o valor inicial, vamos dizer assim, né, lá na aquisição, menos o valor residual, que é o valor lá no final, tipo aqueles 7.200 ali do caminhão, dividido pela vida útil estimada. E o R é a taxa anual de depreciação, que é 1 dividido por N. A linear, ela considera que todo ano aquele ativo que você tem, né, qualquer coisa que você possa ter aí, ela vai sempre perder o mesmo valor, né? Uma máquina, por exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Uma empresa adquire uma máquina por 20 mil reais, 200 mil reais, com uma vida útil estimada em 6 anos e valor residual de 10%. Tá? Então, ó, aqui, o caso, né, na verdade, é 10%, né? A vida útil estimada em 6 anos, valor residual 10%, 10% de 200 mil, então 20 mil reais. Beleza? Então, isso daí é o valor que vai ser vendido, de repente, lá no final, né? O valor estimado, que no final da utilidade ali dessa máquina, ela vai ser vendida por isso, né? Então, vai ser a depreciação é 200 mil menos esse 20 dividido por 6. Então, dá 30 mil reais. Esse 30 mil reais vai ser a depreciação ano a ano. Tá? E a taxa de depreciação era 16,666, né? Arredondei ali os 7% ao ano. Beleza? Aí a gente tem a depreciação por método da soma dos dígitos. Tá? Ela parte da ideia que o ativo perde mais valor nos primeiros anos. É algo comum, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, você compra um carro lá, a tendência é que no primeiro ano perca um tanto de valor considerável, né? Mas, claro, geralmente também no primeiro ano ele não tem um custo, talvez, de manutenção, antes de uma revisão, por exemplo. Tá? Que a maioria dos carros, quando vence um ano, você faz a revisão, alguns são 6 meses, né? Depende um pouco aí. A equação é o seguinte, é o valor da depreciação ou do valor dele inteiro, né? O valor que vai ser depreciado ali, vezes a vida útil, dividido pela soma dos dígitos dos anos. Já vou explicar o que é isso melhor. Então, olha aqui. Eu tenho valor de depreciação 50 mil reais. A vida útil, 5 mil. 5 anos. Então, olhe bem. Primeiro ano vai ser 50 mil vezes 5, que é a vida útil, dividido pela soma dos dígitos dos anos, que vai ser sempre 1, 2, 3, 4, 5. São mais sempre nesse exemplo, né? Porque são 5 anos. Tá? Então, no primeiro ano vai ser 16.666,67. Depois vai ser 4, né? Porque a vida útil vai ser 4 anos. Tá? E esse valor vai diminuindo aqui, né? Você pode observar que a depreciação dele vai diminuindo ao passar dos anos, tá? Então, essa é um outro tipo de depreciação. Beleza? Temos também
o método das unidades produzidas. Ele não depende do tempo, nesse caso. Depende da produção, tá? Então, ó, a depreciação é o valor novo vezes a taxa de depreciação. O que é isso? O número de unidades produzidas dividido pelo total de unidades a produzir na vida útil. Tá? Então, tem máquinas, por exemplo, se você faz um dimensionamento dela, ela tem uma previsão de trabalhar 15 mil horas, vamos dizer assim, né? Ou de produzir tantos acessórios, tanto parafuso, o que você precisa lá, né? É uma previsão, às vezes dura mais, né? Normalmente até dura um pouco mais, porque aquilo lá, às vezes, é as horas mínimas que vai durar, né? Com aquele material, com aquele diâmetro, com a força que ela vai fazer. É tudo considerável para adquirir a máquina certa e durar pelo menos um tempo bom, né? Por exemplo, uma engrenagem, no mínimo umas 10 mil horas, tá? Aí depende de muitas variáveis aí, né? Mas quem estudar um pouquinho de elementos de máquina vai ter essa questão aí no dimensionamento, beleza? Então, ó, uma máquina de 10 mil reais, 10 mil, né? Tem possibilidade de produzir 2 mil peças. Mas precisa produzir 298 peças. Que na verdade eu vou arrumar esse. Mas produziu, vamos colocar assim que o português ficou. Mas produziu 298 peças. Tá? Então isso pode ser, num prazo de um ano, isso daí produziu 2 mil, mas produziu em um mês 298. Isso daí independe, o tempo não faz diferença direta aqui nesse método, tá? Então, ó, 298 dividido por 2 mil dá 0,149. Aí eu vou pegar o 10 mil vezes esse valor. Então, ela já depreciou 1.490 dinheiros aí, tá? Por exemplo, né, se você quisesse ou vender ou alguma coisa assim, aí esse valor seria o valor que você deveria desconsiderar, ficaria ali 8.510, né? Seria o valor após um ano dessa máquina. Beleza, então, pessoal? Então, valeu, até o próximo vídeo.